Então, meus amigos, com alegria, como falamos, com a palavra nossa Luzia, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações. Boa noite, queridos. Hoje, vocês ouviram música hoje? Ouviram? Eu cheguei tarde. A gente vai conversar sobre um tema que a gente, conversando com o Gilberto, ele achou oportuno, eu também acho, e é a questão da perseverança. O espírita tem um ponto de vista privilegiado das situações, mas isso muitas vezes está assim naquele lugar do intelecto, né? Porque o aprendizado ele não se completa só com o intelecto. Muitas vezes a gente se ilude, aprende uma coisa pelo intelecto e acha que aprendeu. Quando é uma coisa da experiência comum, a gente saber que tem que pegar aquilo que aprendeu no intelecto e ir para a prática para consolidar o aprendizado, né? Então, assim, vocês já fizeram um bolo olhando no livro? Deu certo? Muitas vezes não vai dar certo. Às vezes dá certo porque você já traz um conhecimento prévio. Aí você lê um negócio ali, aí você diz assim, não, isso aí não vai dar, essa farinha toda não vai dar certo, não, vou botar menos. Porque quem vai seguindo o livro direitinho, né? Só as mulheres, né? Os homens não passam por isso. Vocês aprenderam a dirigir na autoescola? Né? Na autoescola a gente faz aquele aprendizado do intelecto, né? Lê no livro, né? O professor faz isso, faz aquilo, né? Ele tem lá, se você não pisa na embreagem, ele pisa. Se você não pisa no freio, ele pisa, né? E você sai da autoescola achando que sabe dirigir, né? Depois você morre no sinal, te chamam de Dona Maria, manda você ir pegar um tanque, né? Você vai entrar com o carro na vaga, arranha o carro todo e tal, mas depois de um tempo, né, você realmente aprendeu a dirigir, né? Então, assim, o aprendizado intelectual ele é apenas a locomotiva do trem. Mas para que serve um trem que só tem locomotiva, que não está transportando nada, né? Então, muitas vezes o espírita, pela frequência, as palestras, pela leitura dos livros, pelas conversas com os companheiros, ele de repente acredita que aprendeu aquela coisa, alguma coisa, e aí vem as situações do dia a dia mostrar de que maneira ele vai transpor aquele conhecimento que está no intelecto para a experiência. Então, a gente vê espírita, dizem que tem espírita de carteirinha. O Gilberto dá carteirinha para vocês? Não, lá no Leão Denis também não. Não, você é espírita de carteirinha, né? Se vê muito espírita de carteirinha dizendo que o mundo hoje em dia está muito pior. Isso é uma ideia antidoutrinária. Porque lá no intelecto, né, na razão, no livro dos Espíritos, a gente aprende com aquela divisão didática que Kardec deu ao estudo da lei divina natural, que a lei é de progresso. Então, se eu tenho a percepção que alguma coisa está piorando, o problema é a minha percepção. Porque não pode estar piorando nada. As coisas só podem estar melhorando. Agora, estar melhorando quer dizer estar ficando mais fácil? Não faz o menor sentido, né? Então, quando a gente é criancinha, que entra no jardim de infância, né? Fica lá o dia inteiro, brinca na areia, pinta com lápis de cor, né? Quando você vai lá no meu tempo era primário, né? Você vai lá para o primário e aí não tem mais nada daquilo, aí você tem que aprender tabuada, caligrafia, você acha que as coisas pioraram, né? Mas você ainda não viu nada, né? Quando acabar o primário, acaba a tia. Acaba a tia,
E aí vem um professor de física, um professor de química, um professor de ciência, né? Você acha que as coisas pioraram. Ainda não viu nada. Aí você vai para o vestibular, se você entrar para uma faculdade, aí você descobre que ninguém vai te ensinar nada, que você que tem que correr atrás de aprender. Aí, quando você se forma, né? Você acha que agora ficou bom? Não, agora é que vai começar a esquentar a chapa, né? Então, por exemplo, quem se forma em medicina, de um dia para o outro, descobre que não pode mais chamar o médico. A pessoa está passando mal, chama o médico. Não, mas você é o médico. Né? Aí, hoje em dia, as pessoas vão para uma residência de 2, de 3, de 4 anos. Não importa quanto tempo elas empurrem, um dia elas vão ser o médico. E aí, ou o engenheiro, ou o professor, ou o advogado, ou a dona de casa, né? Que a pessoa... eu me lembro disso, achava que a minha mãe fazia uma cena... Não via complicação nenhuma, porque tanta reclamação, aquilo tudo era tão fácil, né? Sei por que faz tanto drama, lavar uma loucinha, lavar uma roupinha, grande coisa. Até que o dia você é a dona da casa, e aí você vê, né, como é que o negócio é. Né? Eu acho interessante porque a nossa sociedade ainda funciona muito dessa maneira, a administração da casa é responsabilidade da mulher, né? Não é. A responsabilidade da casa é de todo mundo que mora na casa. Você pode ter uma distribuição de tarefas, né? Mas tem filho, marido, que parece que está reclamando no PROCON, né? Olha só, eu fui procurar não sei o que no armário, não tinha. Acabou? Acabou. Vai lá e compra. Né? Vai lá e providencia, ou então faz de outro jeito. Enfim, nós temos a percepção de que a vida está piorando porque a vida está ficando mais difícil. Por que está ficando mais difícil? Porque a lei é de progresso. Então, não faz sentido nós termos uma situação existencial igual àquela que a nossa avó viveu. Então, no tempo da minha avó, por exemplo, as ruas eram de casas. As pessoas que moravam nessas casas eram sempre as mesmas, que deixavam para seus descendentes. Então, todo lugar que você morava, você conhecia todas as famílias, todo mundo se conhecia. Né? A informação chegava numa lentidão que hoje a gente só consegue conceber pela imaginação. Então, você sabe o que é uma radiofoto UPI? Lembra disso? Né? Então, assim, hoje está acontecendo uma guerra na Síria, nós vemos em tempo real a cidade ser bombardeada, os feridos sendo carregados, os mortos, as crianças chorando, em tempo real. Né? Na época da guerra do Vietnã, a gente via uma radiofoto UPI, assim, toda chuviscada, né? Dava para ver mais ou menos alguma coisa, 2, 3 dias depois que a coisa acontecia. Então, assim, receber toda essa massa de informações é complicado, causa incômodo, dá trabalho, dá um trabalho danado, porque você precisa receber aquela informação do jeito que ela vem e pegar o que você aprendeu de doutrina espírita e pôr aquelas coisas para conversar. Para então você extrair um pensamento espírita, já que você é espírita, seja um bom espírita, né? Tenha pensamento espírita, para que você possa ter um pensamento espírita sobre as tantas coisas ruins, desagradáveis, ameaçadoras, assustadoras que acontecem. Pela visão espírita, o corpo é extremamente importante. Por isso nós estamos reencarnados. O corpo é importantíssimo porque ele é um veículo. É através da encarnação que nós aprendemos algumas coisas que são fundamentais para o curso de anjo que a gente está fazendo. Vocês sabem que estão fazendo o curso de anjo? Sabe?
Palpa aí nas suas costas, já tem 2 cotó, né? Em 2 cotó. Por quê? Porque é na encarnação que nós aprendemos a convivência, é que nós aprendemos a humildade, é que nós aprendemos o serviço, e é onde nós precisamos consolidar o aprendizado de que nós não somos o corpo. Esse é o grande desafio desse momento presente em que a gente está. Então, a gente vem para a doutrina espírita e é logo de cara informado de que é um espírito encarnado. Você é um espírito encarnado. Mas o quanto dessa informação você já internalizou? Então, a gente fica muito aflito com as situações do corpo, com a manutenção do corpo, com a preservação do corpo, com o cuidado do corpo, mas a gente não reencarnou principalmente para cuidar do corpo. Nós cuidamos do corpo para que ele possa ter uma vida útil, mais produtiva para o espírito. Então, assim, tem umas perguntas no Livro dos Espíritos sobre as catástrofes, sobre as mortes coletivas. E os espíritos falam assim, mas qual é o problema? É porque as pessoas desencarnaram juntas? Então, quando a gente tem a notícia, o avião caiu, desencarnaram 200 pessoas. Todos os dias desencarnam muito mais do que 200 pessoas. Mas como elas não desencarnam no mesmo lugar, isso não nos causa problema. O problema é quando caiu o avião, o problema é quando teve o incêndio, o problema é quando teve o terremoto, porque aí aquele mesmo número de pessoas que já desencarna todo dia, desencarnou no mesmo lugar. Então, se eu fico muito abalado com isso, não tem nada a ver com o movimento solidário, de eu somar com quem está ajudando, ou ir ajudar as pessoas que foram vítimas de uma catástrofe, ou dar suporte àqueles que estão ajudando, tem a pessoa ficar naquela comoção, né? E até se perguntar como Deus permite que uma coisa dessa aconteça. Então, quando o espírita se pergunta como Deus permite que aconteça, por exemplo, uma enchente, com um desabamento, com isso, com aquilo, muitas vezes causado pelo próprio homem, pela maneira como ele lida com a natureza, como Deus permite que isso aconteça, que morram crianças, velhos, pessoas indefesas, como é que ele permite? Então, assim, o que é criança, o que é velho? Espírito. Mas a criança é um quê? É um espírito. Reencarnou na Terra? Reencarnou na Terra. É missionário? Se for missionário e desencarnar, não vai ter problema, no instantinho ele arruma outro corpo e volta, né? Mas se não é missionário, é uma criaturinha egoísta e orgulhosa. Porque senão não reencarnava aqui. Então quer dizer que ele merece? Não quer dizer que ele merece, mas está no pacote, né? Vamos dizer que você resolve fazer uma viagem ao Afeganistão. Aí vão dizer para você, realmente tem lugares belíssimos. Mas tem um tal de Talibã lá, que é um pessoal meio perigoso, né? Tem uns atentados terroristas lá que a gente não sabe quem é que promove, se é aquele, se é o outro. Aí, não, mas eu quero ir no Afeganistão, de qualquer jeito. Aí chega lá, sofre um atentado terrorista, não estava no pacote. Então, o espírito escolhe ou é atraído magneticamente pela lei de afinidade a reencarnar no planeta Terra, no atual momento de evolução que o planeta está, ele está sujeito a desencarnar. E não vai ser sempre aos 120 anos no leito, na caminha com seu travesseirinho de espuma, não é? Pode ser de qualquer jeito. O Divaldo tem uma palestra em que ele fala, né, de as pessoas que, quando são atingidas por um sofrimento, ficam perguntando: por que eu? Por que eu?
né? Eu trabalhei na obra social Dona Meca, né? Eu ajudei aqui e acolá. Por que eu? Por que isso acontece comigo? E ele fala que a gente deve se perguntar, por que não eu? Por que não eu? Se eu sou um espírito que reencarnou num mundo de provas e expiações, não é isso? A teoria todo mundo já sabe, né? Destinado à encarnação de espíritos imperfeitos, quer dizer, predominância do mal. Imperfeição quer dizer isso. Então, por mais cara de santo que a gente faça no centro, a gente não engana ninguém, né? E não engana, porque se a gente fizer o trabalho que está lá no Livro dos Espíritos, indicado como essencial, como primordial, como indispensável, que é o trabalho de autodescobrimento, de autoconhecimento, a gente vai passar por essa encarnação e muitas encarnações sem saber o que veio aprender, porque não sabe qual é o seu problema. Então, Agostinho tem aquela resposta no Livro dos Espíritos sobre autodescobrimento, que é completíssima, mas todo mundo só fica com aquela história de perguntar se hoje eu fiz mal para alguém, né? Todos os dias eu me pergunto o bem que eu fiz e o mal, se eu fiz mal para alguém. Aí arruma uma culpa, aí fica com aquela culpa, ruminando. E o resto da mensagem? O resto da mensagem equivale a uma psicoterapia super moderna, que é: faça-se perguntas, não hesite em multiplicá-las. Que perguntas a gente vai fazer? Por que eu casei com esse estrupício? Não chega a nenhum lugar. O que em mim faz eu perceber essa pessoa como um estrupício? O que em mim responde pelo mal-estar social que eu estou sentindo? O que em mim responde pelo desânimo? O que em mim responde pela desistência? O que responde em mim pela desistência é que eu fiz tudo pelo meu filho e agora não quer saber de nada. Não. O que em você? As respostas estão em nós. E se eu não encontro essa resposta, eu não sei o que eu vim aprender, eu passo a reencarnação sem aprender. E com isso, o que acontece? Eu começo a vivenciar situações que eu vou chamar de sofrimento. Então, por exemplo, quando você está lá na escola, né, e é apresentado a uma matéria nova, o professor te apresenta lá uma física, né, uma mecânica, te apresenta lá umas fórmulas. Se você já não traz de vidas passadas uma afinidade por aquele assunto, você vai olhar para aquilo e vai achar aquilo um inferno. E eu vou ter que aprender isso. Vai, que se não aprender isso, não passa de ano, né? Então é isso que eu tenho que aprender. Então eu vou estudar mais isso, eu vou arrumar um colega que me ensine isso, eu vou procurar um professor particular que me dê um reforço sobre isso, porque eu identifiquei que é aquilo que eu tenho dificuldade. Então, assim, para que você reencarnou? Né? Eu acho que essa pergunta a gente deve se fazer sem cessar. Porque se eu não sei para que eu reencarnei, eu começo a receber, a vivenciar as situações necessárias para que o meu espírito faça o aprendizado daquilo para o que ele reencarnou e encaro aquilo tudo como sofrimento. Em vez de eu procurar estudar mais, procurar o colega que me explique, procurar aula de reforço, eu desanimo. Vocês estão morando no Triângulo das Bermudas? Muita gente está. Então, para a gente que é lá do Leon Denis, Bento Ribeiro, o triângulo é Bento Ribeiro, Jacarepaguá, Madureira. Não sai desse lugar, né? Aí eu vou falar num centro lá na Tijuca, né? Ali é Tijuca, Zona Sul, Meia. Né? Aí você vai falar em Copacabana, ali é
Barra, Copacabana e Tijuca, mesmo assim, mais ou menos, né? Então, a pessoa fica vivendo ali naquele triângulo para garantir o quê mesmo, hein? A pessoa fica vivendo ali naquele triângulo ou naquela janela de horário, sabe? Então, assim, olha, tem um evento, tem um concerto, tem um teatro, tem um negócio, que horas? Porque eu só saio até às 7. Então, a minha janela é entre 7 da manhã e 7 da noite. Antes disso, depois disso eu não saio mais. O que eu estou garantindo com isso? Essa Luzia ali é nada, ela não ouve o noticiário. Eu ouço o noticiário. Mas aí eu tento, me esforço e faço isso por o meu bem, faço isso para eu ter qualidade de vida. O que adianta viver muito e não ter qualidade de vida, né? E eu coloco doutrina espírita para dialogar com essas coisas. Então, eu conheço algumas pessoas que tiveram problemas com a violência, mas eu conheço muitas pessoas que desencarnaram sentado no sofá de casa, olhando para o marido, dizendo, eu estou morrendo. E ele dizendo, não morre não, eu fui. Então, você coloca a doutrina espírita, que é bom senso, que é razão, para dialogar com essas coisas, né? Um caso já antigo, do tempo que eu comecei a trabalhar as ideias de autocura, que eu ainda era obstetra, e estou lá na maternidade, e aí cheguei na maternidade 7 horas da manhã para atender a minha gestante, e tinha lá uma doutora toda pronta, segurando a bolsa, sentada no vestiário. Aí eu perguntei para ela, vai fazer parto também? Não sei o que. Ela, não, já fiz. Aí eu olhei para ela com aquela cara, está fazendo o que aí, né? Aí ela falou assim, não, eu não saio na rua neste horário, estou esperando dar 8 horas. Aí eu falei para ela, tá. Aí fui lá me vestir, né? Daqui a pouco chegou uma outra doutora, uma pediatra, né, com a blusa de paetê, com o rímel todo borrado. Gente, a Lapa hoje estava o máximo. Né? A que estava ali sentada olhou para ela e falou assim, você vai na Lapa? A outra olhou para tipo assim, como assim? Por que não? Qual o problema? Né? Então, a gente fica assistindo que as pessoas, né, que não conheceram uma outra maneira, um outro ponto de vista, é assim que Kardec fala no Evangelho, o ponto de vista, que não aprenderam um outro ponto de vista para olhar a vida, vivam encarceradas em suas casas, em si mesmas, nem é em suas casas, é em si mesmas, né? Enclausuradas num mundo sem oportunidades, e assim, muitas vezes, correndo atrás de uma segurança inexistente. Porque Joana de Anjos tem uma frase curta, objetiva, direta e óbvia. Não há segurança na vida material. A vida material não é lugar para ter segurança. A vida material é o lugar de você aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus é matéria avançada do curso de anjo. Não tem anjo sem fé no futuro. Não existe. É condição para a felicidade. E anjo, na visão espírita, é aquele espírito que alcançou um grau de evolução no qual ele é feliz. E não dá para ser feliz sem fé no futuro. Então, a encarnação, com toda essa sua imponderabilidade, com todas essas suas situações desafiadoras, elas estão na nossa vida, não é para a gente se esconder embaixo da cama. É para a gente aprender a ter fé no futuro, para a gente aprender a confiar em Deus, porque sem isso não há felicidade possível. E aí, muitas pessoas não perseveram mais nem na busca da felicidade. Não vai adiantar, porque está programado para isso.
Então, pode ficar dizendo que não acredita em mais nada, que não está buscando mais nada, que tanto faz como tanto fez, que esse mundo de hoje em dia, não sei o que lá, esse papo todo. Mas, em algum momento nessa encarnação, no mundo espiritual, em outra vida, vai dizer assim, olha, eu quero ser feliz sim, o que eu faço, por onde eu começo, com quem que eu falo. Porque está programado para isso. Essa é a nossa fatalidade, sermos felizes. Mas isso não é ser feliz do jeito que a gente acha que é ser feliz. Não, o espírito mais evoluído, como Eurípides, por exemplo, encarnou aqui, tá? Encarnou aqui. Olhou para um lado, olhou para o outro e viu o quê? Viu uma desigualdade social absurda, pessoas passando extrema necessidade, pessoas sem assistência médica. E aí o que ele fez? Foi à praia? Não. Então, o espírito superior, quando encarna aqui, nessa situação de desigualdade absurda que a gente vive, de complexidade, de tanta necessidade de trabalho, de dedicação, de amor, ele não vai para a praia. Por quê? Porque a sensibilidade dele não permite mais. Quando eu digo ir para a praia, não é um dia à praia, ver o pôr do sol, tomar uma água de coco, andar na areia, não. É se distrair. E aí, a gente é colocado diante de uma situação extremamente complexa. De um lado, nos bombardeiam com informações que a gente precisa ter uma agilidade de pensamento, de raciocínio, usando a doutrina espírita para se manter equilibrado. E do outro lado, nos oferecem o playground mais sofisticado que jamais existiu. Então, jamais existiram tantas possibilidades de distração. Celular, joguinho, game, shopping, festival disso, daquilo, enfim, são milhares de luzes piscando para tirar você do objetivo da reencarnação e colocar você numa grande vazia brincadeira. Em que resulta isso? Resulta em depressão. É castigo? Não, é o alarme piscando, olha, você não reencarnou para isso. Então, as pessoas desanimam, desistem de algo que elas não podem desistir. Nós não podemos desistir de tocar o nosso progresso moral, intelectual. Nós não podemos abrir mão disso. Então, alguns missionários reencarnaram em situação de pobreza, outros, mesmo tendo reencarnado em situações de luxo, de riqueza, saíram dali e foram ver a realidade do mundo, como Siddhartha Gautama, como Francisco de Assis, porque não se pode desistir de trabalhar o progresso. Então, você vai num shopping, né, lá é tudo preparado para você esquecer da vida. Né? Você não vê a luz do dia, você não sabe que horas são, aquele cheirinho, né? 10 minutos de shopping, você já acha que a sua roupa está uma droga, a sua bolsa está horrível, seu sapato, seu cabelo, então, nem se fala, e você precisa daquelas coisas. Cria em você uma sensação de necessidade, e você precisa dessas coisas? Não precisa. Você precisa aprender a se relacionar com essas coisas. Vai um dia ou outro no shopping sem dinheiro e sem cartão. Tem como? Você não tem perna? Vai. Vai dar um desconforto danado, porque você sabe que você não vai poder ser feliz. E aí a gente vê as pessoas que são compradores compulsivos mostrarem lá um quarto cheio de bolsas que quando elas chegam em casa elas nem abrem. Nem abrem. Então a coisa é a necessidade de comprar. O que elas estão buscando? Estão buscando a felicidade. Só não estão buscando no lugar certo.
Então, então o nosso problema é a mídia, né? A mídia é o demônio. Né? Se não fosse a mídia, nós seríamos felizes. Não, nós temos evolução espiritual para dialogar com essa mídia, que não é feita aleatoriamente, não. O pessoal lá estuda propaganda, que estuda aquilo tudo, psicologia, imagem, subliminar, desejos, tudo aquele negócio todo muito bem estudado, para criar em você a necessidade de comprar uma coisa que você não precisa, né? Para agradar a gente que você não conhece, né? Enfim, nós temos evolução espiritual para dialogar com aquele objeto, dizer, não vou te comprar. E não vou me sentir infeliz por isso. Não vou me sentir menor por isso. Então, assim, a gente muitas vezes compara as dificuldades de hoje com as dificuldades do tempo em que nós éramos jovens. Qual é a diferença? É o tempo? Não. A diferença é que você era jovem. Por quê? Porque quando você é jovem, você não tem medo, né? Você acha que pode fazer de tudo, que você sabe tudo, que você, né? Ah, mas antigamente eu não tinha medo, mas a minha mãe tinha. A minha mãe dizia a mesma coisa que as mães de hoje dizem. Antigamente não era tão perigoso. Antigamente era seguro. Antigamente, quer dizer, quanto mais antigamente você vai, pior. Quanto mais você recua na história da humanidade, menos segurança você vai encontrar. Porque as leis vão sendo cada vez menos evoluídas. O comportamento das pessoas vai sendo cada vez mais embrutecido. Então, hoje está bom? Não, hoje não está bom, mas não está pior. Então, quando eu ia num hi-fi... Claro, lógico. Vou traduzir. O hi-fi era uma festinha que a gente dava nas casas dos amigos, né? Todo mundo levava seus discos, dos Beatles, dos Rolling Stones, do Mamas and Papas, né? Cada um com seu biscoitão, né? Os pais faziam uma Cuba Libre, né? Assim, e a gente ficava lá pedindo para ele botar mais rum do que coca, e ele, claro que não fazia isso, né? E depois a gente dançava aquelas danças esquisitas. Os jovens dançam danças de acasalamento. É da natureza, né? Eu assisti aquele seriado da Chiquinha Gonzaga. Quando é que foi a época que viveu Chiquinha Gonzaga, né? 1900. A dança do machixe era mais sensual do que o funk. E era proibido. Então eles iam para o lugar escondido dançar machixe proibidão. No tempo da Chiquinha Gonzaga. E a minha mãe falava assim, olha, não largue seu copo. E eu pensava, que bobagem. Por que ela falava isso, não largue seu copo? Porque já existia Boa Noite Cinderela. Já existia. Não entre em carro de ninguém, porque naquele tempo poucas pessoas tinham carro. Geralmente jovens que tinham carro eram playboys. Né? Hoje tem tanto que nenhum deles mais chama atenção. Então, o que é o playboy? É aquela criatura egoísta e orgulhosa e cuja educação ou criação fez com que aquilo aumentasse. Então, ele se sente no direito de fazer qualquer coisa. Né? De vez em quando a gente assiste aí, não é? Eles acharam que a moça no ponto de ônibus era uma prostituta e por isso se acharam no direito de espancar a moça, né? Eles acharam um índio na praça e acharam engraçado botar fogo no índio, né? Então, naquele tempo, a moça entrava no carro, eles faziam lá tudo o que tinham que fazer, depois jogavam lá do alto do Juá, enfim. A minha mãe tinha medo, eu não tinha, porque eu era jovem. Não é porque o mundo era mais seguro, é porque eu era jovem. Então, se hoje a minha sensação de insegurança está maior do que era antes,
está aí disparado um alarme para eu usar a doutrina espírita para aquilo a que ela se destina. Então, a que se destina a doutrina espírita? Se destina a corrigir o nosso ponto de vista sobre a vida material. Então, a vida material é a causa da gente existir? Não. A causa da gente existir é o espírito. A vida material é uma etapa, é um momento, é uma situação ou um conjunto de situações. Então, a gente está, mais uma vez, se preparando para realizar um encontro sobre vida e obras de Leon Denis, que a gente faz lá na nossa casa. Esse ano vai ser o ano 31, né, 31º encontro, e a gente está lá, como sempre, fazendo uma revisão biográfica, né? Então, Leon Denis encarnou na França, numa época em que a França atravessou 2 guerras. A franco-prussiana, que ela perdeu vergonhosamente, depois ficou lá pagando um imposto absurdo, né, empobrecida, e depois a Primeira Guerra Mundial. Imagina você, espírita, tendo que escrever para os espíritas numa situação dessa, né? E essas guerras aconteceram no próprio solo francês. E Leon Denis desanimou? Não. Continuou fazendo o que ele podia e o que ele sentia que era obrigação dele fazer. Ele desencarnou de pneumonia e, com muito sofrimento respiratório, desencarnou trabalhando, dando ordem para a secretária: olha, você tem que mandar aquele negócio para a editora, e numa dessa, ele desencarnou. Então, quem é que desanima? Quem é que desiste? Quem é que se abandona? Quem é que acha que a vida não vale a pena? É aquela pessoa que perdeu o ponto de vista, a razão de estar reencarnado, a razão de estar num corpo físico. Às vezes perdeu porque nunca descobriu. Vai apenas vivendo por viver. E assim, é uma questão de muito medo da morte, né? Muito apego à vida corporal, só que para nada. Então, às vezes a pessoa fica numa hiperatenção aos sintomas físicos. O que acontece se você começar a prestar muita atenção às suas funções orgânicas? Porque elas devem funcionar no automático. Elas devem funcionar sem a influência da vontade, né? Então, isso naturalmente falando, claro. Mas se você, de repente, ficar com medo de ter um infarto, e você começar a tomar conta do seu pulso, aí você vai ter uma extrasístole, que é um batimento fora do ritmo. E nessa hora que você tem o batimento fora do ritmo, dá uma meia tonteirinha, né? Aí você, não, agora eu vou infartar mesmo. Aí a adrenalina aí já está a 1000, né? Aí você já vai sentir, né? Dor no peito, dor no braço, então já vai para emergência. Chega lá, né? O protocolo, até bem pouco tempo atrás, posso estar desatualizada, porque não é a minha especialidade, mas você chegava lá, ficava 2 dias numa unidade coronariana para fazer as enzimas, para ter certeza de que você não estava infartando, né? Aí você chega lá, não sente nada. Por quê? O monitor está lá, pi. E aí você acha que se parar, está resolvido. Porque você está dentro da unidade coronariana. É bom você se informar sobre o índice de óbito na unidade coronariana. Né? Porque não é todo mundo que tem uma parada cardíaca dentro da unidade coronariana que os médicos conseguem reverter. Não é, né? Então, o coração está legal quando você não presta atenção nele. Se ele sair do ritmo, ele vai chamar a sua atenção. Agora, se você começar... né? Aí pega aquele aparelho de pressão do Paraguai, né? Que dá umas pressões malucas, né? A pessoa liga para o cardiologista, meu marido é cardiologista, doutor, eu vi minha pressão agora, está 8/7.
Pode chamar a funerária, porque parada cardíaca, né? Aí também, aí vai lá, tira a pressão de manhã, de tarde, de noite, com aquele aparelho digital, que é uma porcaria, blá, 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 né? Aí começa a ter variação de pressão. Por quê? Porque está jogando adrenalina, isso aqui. Preste atenção na respiração. Daqui a pouco você está com falta de ar. Está com falta de ar. Porque essas coisas têm que funcionar normalmente, né? Aí, olha, tem uma coisa mexendo na minha barriga. Claro. Lógico. Se o intestino parar de mexer, você vai morrer em obstrução, né? Então ele tem que mexer, né? Aí está mexendo, aí aperta, aí saiu, andou para outro, aí anda. E anda. Então, assim, isso é de uma infantilidade, né? Meu Deus do céu, aí olha, abaixa o olho para ver se está vermelho, pau o pescoço para ver se está ganho. Tudo isso, medo de morrer. Ok, você tem medo de morrer, a maioria tem, realmente. Mas você está ficando vivo para quê? Para não morrer. Então, a pessoa chega e fala para mim assim, doutor, eu quero fazer aquele exame que entra no tubo e vê tudo. Eu falei assim, olha, só na Enterprise. A gente ainda não tem esse exame que entra no tubo e vê tudo. Mas vamos dizer que tivéssemos. Você entrou no tubo, viu tudo. Será que daqui para a semana que vem não vai aparecer uma coisa que não tinha, não? Então é bom fazer toda semana, né? Então nós temos que valorizar muito todo esse esforço biológico para manter a nossa vida que está a serviço do Espírito. Então nós estamos encarnados hoje agora para atender ao Espírito, para fazer aprendizados intelectuais e morais para o Espírito. Não estamos encarnados para viver mais hoje, para viver mais um mês, para viver mais um ano, para viver... Não, isso a gente quer, é lógico que a gente quer. Por quê? Porque a gente ainda não tem evolução espiritual para ter essa percepção integral de que somos espíritos. A gente ainda vacila, é uma coisa que a gente vai construindo. Muitas pessoas do meu meio, da família, que são bons ateus, né? Perguntam para mim, né? Pô, como é que você acredita nessas coisas? Né? Aí a gente sabe que essa convicção, ela vem do dia a dia, das experiências que você vai vivendo, das impressões que você vai tendo, das informações que vão chegando. É uma coisa cotidiana que você vai construindo se você estiver atento. Agora, se você estiver preocupado com aonde foi o assalto, com quantos PMs mataram até hoje, com aonde que está o dinheiro da corrupção, e não sei o quê, não tem tempo para ser espírito que verdadeiramente é. Então, eu vou ficar alienado? Você não vai ficar alienado, não. É importante que você saiba que essas coisas aconteçam e até encontre em alguma dessas coisas uma causa na qual você possa empenhar o seu espírito e oferecer para ele oportunidades de crescimento. Então, você está preocupado com a guerra, com a fome, com os abusos, com isso, com aquilo? Já tem muita gente mobilizada. O bem está mobilizado. E nem sempre por pessoas de fé religiosa. Então, o bem está mobilizado no Médicos Sem Fronteira, na Cruz Vermelha Internacional, no Escritório Internacional dos Direitos Humanos, em tantas outras entidades que não têm tanta visibilidade, tanta notoriedade, em associações, em fundações criadas por empresários. Então, o bem está em movimento, mas não dá no Jornal Nacional. E por que não dá no Jornal Nacional? Porque essa máquina de informação,
está a serviço do consumo. Então, eles querem deixar você bem desmotivado, querem deixar você bem desanimado, querem que você abandone o esforço, o tempo, a dedicação que você está dando para coisas que não rendem dinheiro, para você ir para o shopping para esquecer. Você ir para o shopping para comprar uma bolsa nova e melhorar a sua angústia, ou então mudar a cor do seu cabelo, e aí você vai sair com o cabelo rosa e pronto, né? Para justamente colocar esse gado, né? Essa vida de gado, aí que já foi comentada por tantos pensadores, filósofos, poetas. E o Espiritismo é uma ferramenta sensacional. É uma ferramenta espetacular para você todos os dias pensar. O que eu posso fazer hoje para valorizar o trabalho das minhas células? Para valorizar o trabalho todo da natureza? Vocês já tiveram curiosidade de ver a pegada ecológica de vocês? Dá um certo problema de consciência, mas é bom a gente saber quanto nós custamos ao planeta, em alimento, em ar, em água, em caloria, em uso de eletrônicos e de tudo isso. A nossa vida dá trabalho para o planeta. E está servindo para quê? Está servindo para eu mandar zap, para eu... É legal mandar zap, mas não manda só zap, né? Fala alguma coisa, diz alguma coisa do seu pensamento, das suas ideias, do seu coração, do seu sentimento, e de preferência positiva, né? Quer ver um trabalho que a gente precisa ter, que é de uma utilidade imensa, é pegar aquelas informações que chegam e que geralmente são informações que geram angústia, medo, incômodo, e vai lá no Google, pergunta se aquilo é verdade. Pergunta se aquilo é verdade. Desliga seu celular a tal hora, porque vai ter não sei o que do meteoro, que seu celular vai explodir. Vai lá no Google, isso é verdade, né? Cuidado que tem uns aidéticos que saem na rua com a seringa para espetar os outros. O vírus do HIV não sobrevive ao ar livre. Se o aidético tirar o sangue dele e sair com a seringa, até ele chegar na esquina já morreram todos. Um dia eu recebi uma banana, que é aquela que a banana, quando ela escura por dentro, né? Olha, tem uns aidéticos injetando sangue na banana, né? Então, a criatividade, que é também uma herança divina, nós somos criativos porque somos deuses. Nós somos criativos porque nós somos destinados a ser co-criadores. Não somos ainda co-criadores de cosmos, de universos, de planetas, mas somos co-criadores dos trabalhos que nós criamos, da influência que nós exercemos sobre o meio em que nós vivemos. Somos co-criadores, temos criatividade porque temos centelha divina. Agora, tem o livre-arbítrio também. Eu não concordo com Deus com esse negócio de livre-arbítrio, não devia ter isso, né? Mas ele entendeu que tem que ter. Então, eu posso usar a criatividade, escolher usá-la para disseminar um mal-estar em N pessoas que vão multiplicar aquela mensagem perturbadora e falsa por milhões e milhões de pessoas. Olha, abre a banana para ver se está vermelha por dentro, porque pode ter sangue de aidético na banana, né? Então, assim, se vírus do HIV vivesse em banana, a gente estava perdido. Completamente perdido, né? Então, assim, procurar a cada dia saber e trabalhar para o objetivo real de você estar reencarnado. Tomar consciência do trabalho que você deu para estar reencarnado. Trabalho para a natureza, trabalho para a biologia, trabalho para a sua mãe, trabalho para o seu pai, trabalho para o seu núcleo familiar, trabalho para o seu médico, trabalho, muito trabalho. O bebê humano é totalmente incompetente. Tem pessoas que ficam choramingando
porque ninguém cuidou de mim. Se ninguém cuidar do bebê humano, ele morre em 2 dias. Ele é um bebê que não é igual o potrinho que sai tortinho, vai procurar uma aguinha e já vai em pé e já acha a teta da mãe. Não, bebê humano, se for deixado, morre. Né? Então, por mais que você reclame do seu pai, de sua mãe, de sua avó, sei lá quem foi, alguém te deu de mamar, alguém trocou sua fralda, alguém te levou para tomar vacina, alguém passou noite em claro com você, alguém te deu água, alguém te cuidou. Para quê? Né? Então, é claro que muitas pessoas estão aí trabalhando, atuando, estão aí se vacinando contra o desânimo, contra essa onda de falação de que está tudo ruim, está tudo uma droga, está tudo difícil. Não, olha, a doutrina espírita entende que a lei é de progresso. Eu posso estar até fazendo muitos trabalhos, mas sempre posso fazer melhor. O trabalho mesmo que eu já faço, eu posso fazer melhor. Eu venho cantar no coral, acredito que tem ensaio, tenha tudo, mas eu posso, de repente, estudar canto com o professor, posso aprimorar a minha técnica, posso deixar um dia, 1 horinha por dia para melhorar lá, posso pesquisar músicas. Então, qualquer coisa que a gente faz pode fazer melhor. Mas aí você está lá, alegre, lá, pensando, fazendo isso, aí vem uma informação. Vem uma informação. Vem outra informação, vem 10 informações, e você fica com aquilo tudo e esquece que você tem uma doutrina que tem esse potencial de mudança de ponto de vista. Eu trouxe aqui o item 7 do capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. Eu vou ler só esse trechinho, que é exatamente a síntese desse pensamento que coloquei aqui. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novo horizonte. Então, espírita não pode pensar pequeno. Não pode pensar pequeno. O que é pensar pequeno? É só pensar no que vai fazer para o almoço, no que vai fazer para a janta, sabe? Se o filho chegou, se o filho saiu, se o filho gostou, se o marido não gostou, se um está de cara feia, se o outro está... Se o vizinho bota o cachorro, se não bota o cachorro, sabe? Tem pessoas absorvidas por questões pequenas. O espírito está naquele grau. Nem todos estão nesse grau. Os que estão, paciência. Muitos estão levando essa vida por falta de aplicação, por falta de determinação, né? Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências a um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Por isso, a doutrina espírita é o consolador prometido. Porque hoje a gente só não tem esse alargamento de visão, só não tem esse horizonte se não quiser. E assim, um trabalho da hora, um trabalho do momento é, pelo menos, contrariar o discurso do desânimo. Então, se a pessoa chega e fala para você, nossa, mas a vida hoje em dia está muito boa. Não, eu não acho não. Como que você não acha? Se você tiver um bom argumento, argumenta, mas se não tiver, você diz só assim, não acho porque não acho, pronto. Porque não tem direito de achar? Né? E aí você interrompe,
Porque a pessoa vem sobrecarregada e aflita, e não é um tipo de aflição que se você acolher, você vai ajudá-la. Não, é um tipo de aflição que se você acolher, você vai ser mais um vibrando na mesma faixa, e aí saem aqueles dois para contaminar outras pessoas. Né? Para encerrar, tinha uma senhora que trabalhava lá em casa, que era evangélica, e ela tinha muito medo de trovoada, tempestade, porque Jesus estava voltando e ia acabar com tudo. Se jogava no chão mesmo de medo, né? Aí, conversa vai, conversa vem, né? Eu acabei lá argumentando com ela, que tinha um pastor no meu condomínio, que fez uma belíssima casa com piscina, barzinho no meio da piscina, tá, bacana, né? E aí eu falei, olha, você acha que se o pastor achasse que Jesus estava voltando, ele ia fazer essa casa? Aí ela olhou. É verdade, você tem razão, tá. Só que ela tinha aquela aparência mesmo de evangélica, aquele cabelo, aquela roupa, né? Aí as pessoas chegavam para ela, pois é, né, irmã? Jesus está voltando, eu estou sentindo na pele que Jesus está voltando. Só, está voltando nada, minha patroa é muito inteligente, ela escreve livro. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o alcance da nossa interferência. A gente não sabe qual vai ser o alcance. A gente pensa que está influenciando só aquele. Não, do mesmo jeito que a informação negativa vem que nem uma bola de neve, arrastando pessoas e mais pessoas, paralisando vidas, esvaziando trabalhos do bem, afastando pessoas do objetivo para o qual reencarnaram, a boa informação tem o mesmo poder. Então, que a gente possa agradecer muito, né, a Eurípides Barçanufo, a toda a espiritualidade dessa casa, aos trabalhadores do plano material, né? Gilson agora não me engana mais, agora eu já sei que esse é o Gilberto. Né? Agradecer muito a esses queridos que nos proporcionaram essa oportunidade de ter esse espaço para a gente aprender, discutir essas ideias. E para que eles fazem isso? Fazem isso para a gente sair pelo mundo e fazer a diferença. Obrigado, queridos, pelo carinho. Sim.